Olá, dando continuidade aos estudos então de lógica de programação 1, nós vamos finalizar nesta videoaula a estrutura de seleção encadeada, né? Que nós começamos a trabalhar na nossa última videoaula. Nós trabalhamos a seleção encadeada heterogênea, a seleção encadeada homogênea e nesta videoaula nós vamos trabalhar a seleção de múltipla escolha. Os slides desta videoaula estão disponíveis na pasta Slides. Esse é o slide 10. Ok, pessoal? Bom, então, só relembrando a ordem que a gente trabalhou a estrutura de seleção. Então, primeiro nós estudamos a estrutura de seleção simples, né? Que era o comando SI. A estrutura de seleção composta, onde a gente tem o SI, então, que é o bloco da verdade, né? Tô péssima aqui para escrever. E o bloco da falsidade, que é o senão, que formam, então, vou colocar um aqui, a estrutura composta, né? Sim, então, senão. Nós vimos na estrutura encadeada que essa estrutura composta, ela pode ser repetida quantas vezes for necessário, né? Então, eu posso escrever um algoritmo que faz vários testes de forma que eu tenho se, então, se não, se, então, se não. Na estrutura de seleção encadeada homogênea, eu falei no finalzinho da última videoaula, que é quando a gente tem uma estrutura onde o teste realizado é o mesmo. Eu até coloquei nesse slide para relembrar um pouquinho com vocês. E aí, o objetivo de hoje vai ser trabalhar essa seleção aqui, que é a seleção de múltipla escolha, ok? Então, na seleção de múltipla escolha, nós conseguimos enxugar um pouco as comparações quando a gente tem muitos testes sendo realizados com a mesma variável. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, a construção de diversas estruturas de seleção encadeada que seguem um determinado raciocínio lógico compõe então essa estrutura encadeada homogênea, né? Quando um padrão é identificado, a gente diz que é uma estrutura de seleção encadeada homogênea. Então, por exemplo, se eu faço testes, geralmente aqui com a mesma variável, eu vou ter dentro do então um novo teste do se, né? Ao invés de ter esse teste do se dentro de um senão. Então, por exemplo, eu posso ter uma situação em que eu tenho se a condição é verdadeira, então se a condição 2 é verdadeira, então se a condição 3 é verdadeira, então se a condição 4 é verdadeira, eu executo um comando. Quando eu tenho uma situação similar a essa, percebam que os SIs mais internos só vão ser executados se os externos forem verdadeiros. Então, por exemplo, esse comando W que está aqui dentro só vai ser executado quando todas essas condições retornarem verdadeiro. A gente conseguiria escrever essa estrutura de forma mais simplificada, ó, porque aqui a gente não tem senões, então eu poderia ter os testes sendo concatenados por um operador lógico, né? Porque aquele comando W que está dentro do SI só vão ser executados quando todos forem verdadeiros. Sempre que eu precisar testar várias condições e precisar que somente quando todas forem verdadeiras o resultado final seja executado, nós vamos utilizar o operador lógico E. Ok? Bom, então aqui só duas formas diferentes da gente resolver o mesmo problema, né? Como eu já falei para vocês durante as nossas aulas ao vivo, a lógica de programação a gente vai derivar do raciocínio de cada um. Então a gente pode ter o mesmo problema sendo resolvido de várias formas diferentes, né? Porque cada pessoa pensa de um jeito. Às vezes a gente tende, né, a propor soluções parecidas ou seguir caminhos parecidos para resolver os problemas, mas geralmente cada um tem uma forma bem particular. Bom, isso é interessante, né? Bom, então, dentro da seleção encadeada homogênea, existe a estrutura de seleção de múltipla escolha. Essa estrutura vai facilitar bastante a nossa vida em algumas situações. Então,
Quando a gente tem um conjunto de valores discretos, ou seja, eu tenho valores pontuais, eu não tenho valores contínuos, meus valores são discretos. Quando eu tenho esse conjunto de valores que precisam ser testados e ações diferentes são associadas a esses valores, a gente tem uma estrutura de seleção encadeada homogênea do tipo se, senão se, senão se, senão se, né? Então, por exemplo, se eu tenho um menu de opções, eu tenho um menu e meu usuário tem 4 opções no menu de opções. Então, eu tenho a opção 1, a opção 2, a opção 3, a opção 4. Se eu fosse resolver esse problema utilizando se, eu teria um se opção igual a 1, se não, se opção igual a 2, se não, se opção igual a 3. Percebam que a variável que eu faria os testes no comando se seria sempre a mesma variável. Para resolver esse problema, utilizando uma estrutura mais enxuta, a gente pode utilizar a estrutura de seleção de múltipla escolha. Aqui eu tenho um modelo dessa estrutura. Ó. Nós vamos utilizar o comando escolha. Aqui nós vamos definir a variável. A variável que a gente definir aqui é a variável que o escolha vai fixar. Ou seja, dentro do escolha, a gente tem esse comando aqui que é o caso. O caso vai fazer a mesma operação que o igual faz para a gente no se. Então, caso valor 1 está fazendo o quê? Comparando a variável com o valor 1. Então, caso o valor 1 seja, caso variável seja igual ao valor 1, 2 pontos, incluo um comando, um ou vários comandos aqui dentro, finalizando cada linha com ponto e vírgula. E aí, olha só, eu vou ter um caso para cada valor possível de conteúdo da variável que eu incluí lá no escolha, ok? Sempre na frente dos valores, ó, a gente vai colocar aqui 2 pontos. Então, perceba que por que da estrutura de múltipla escolha testar valores discretos? Porque, por exemplo, se eu tenho, nesse exemplo que eu citei, um menu de opções, eu tenho as opções pré-definidas, eu tenho as opções de 1 a 4. Então, eu teria uma escolha para a variável opção, caso 1, execute alguma ação, caso 2, caso 3, caso 4. Ou seja, eu tenho 4 opções, então, para cada caso, eu vou colocar um valor pontual, né? E o caso contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai ser executado, o comando que ficar aqui dentro vai ser executado quando nenhuma das opções for verdadeira, quando nenhuma das opções aqui dos casos for executado. Então, o caso contrário, ele vai ser uma saída de teste também para a gente de validar, né? Caso nenhum dos valores testados seja selecionado aqui dentro do caso. É importante ressaltar que esse comando que está aqui dentro de cada caso pode ser qualquer comando que a gente estudou até agora. Pode ser um leia, pode ser um escreva, pode ser um se, né? Um se, um se não. Então, dentro do caso, eu posso realizar várias operações. E para finalizar a estrutura, eu tenho um fim escolha. Cortou aqui um pouquinho, mas depois do fim escolha, a gente vai colocar ponto e vírgula, ok? Tem um exemplo aqui, ó, onde eu tenho um algoritmo que vai ler o preço de um produto e a origem desse produto. Então, essa leitura está acontecendo aqui. Eu coloquei, olha, escolha origem. Por quê? Porque a origem do produto vai vir de uma determinada região. E eu tenho valores pontuais representando cada região. Então, escolha a origem. Caso 1, escreva o preço, o produto do sul. Caso 2, escreva preço, produto do norte. Caso 3, produto do leste. Caso 4, produto do oeste. Caso 7, 8 ou 9, produto sudoeste. Caso de 10 a 20, produto do centro-oeste. Caso esses intervalos aqui, produto nordeste. Caso contrário, escreva produto importado. Esse caso contrário desalinhou aqui no PowerPoint, ok? Mas ele tem que ficar no mesmo alinhamento aqui dos casos. A estrutura do caso, ela é bem interessante quando a gente tem esse tipo de situação aqui, ó.
quando eu tenho valores pontuais a serem analisados. Aqui nesse exemplo, eu até coloquei intervalos. Mas os intervalos, quando a gente tem muitos intervalos, o ideal é utilizar o se, né? Porque aí lá no se nós vamos incluir um operador relacional e lógico para verificar esse intervalo. Então, toda vez que a gente pegar um problema agora para resolver, a gente vai analisar se eu vou resolver esse problema utilizando se ou se eu vou resolver esse problema utilizando escolha. Se o problema te deu opções pontuais a serem escolhidas, você pode utilizar o escolha, mesmo que seja para resolver parte do problema, né? Dentro de cada caso, como eu falei, eu posso ter mais do que um comando. Aqui, neste exemplo, nós temos somente um escreva, mas poderiam existir vários outros comandos aqui, ok? Aqui as nossas referências bibliográficas. Então, essa explicação aqui do escolha é bem enxuta. Na lista de exercícios, nós vamos resolver, a partir desta videoaula, nós vamos utilizar a estrutura do escolha caso. Eu vou explicar aqui para vocês a lista de exercícios que eu já disponibilizei aqui, na pasta lista de exercícios. Essa é a lista 7. Não, acho que eu disponibilizei na turma A. Então, vamos lá. Na pasta lista de exercícios. Também não, vou pegar essa lista aqui na minha máquina. Bom, essa é a lista 8. Na lista 8, olha só, que nós iremos desenvolver. Essa lista de exercícios vocês vão desenvolver em duplas, tá? Os integrantes da dupla devem ser da mesma turma. Para facilitar para mim o lançamento das notas, enfim, isso deu um pouquinho de trabalho na lista anterior. Acho que só 2 duplas eram mescladas. Mas tentem priorizar alunos da sua turma. Olha só, a dupla vai criar uma apresentação no Google para escrever esses algoritmos e vai compartilhar entre os integrantes da dupla e comigo. Aí eu quero que vocês compartilhem neste e-mail, não no e-mail que está lá no Moodle, ok? Aí eu coloquei aqui um padrão para o nome que vocês vão dar para o arquivo. Vocês vão desenvolver um algoritmo por slides. O desenvolvimento do exercício vai contabilizar a frequência da aula do dia 7 para a turma A e do dia 8 para a turma B, ok? Que são as aulas de quinta e sexta. Para verificação do desenvolvimento da atividade pela dupla, né? Eu irei verificar o histórico das revisões do documento, para verificar se os 2 integrantes da dupla participaram. Eu vou fazer isso provavelmente na manhã do dia 11, ok? Porque no dia 11 nós temos aula e aí a gente vai dar continuidade, corrigir exercício e dar continuidade no nosso conteúdo. Aqui nós temos 9 exercícios que vocês vão desenvolver. Para facilitar, como é o primeiro contato de vocês com exercícios em que a gente pode utilizar a estrutura de seleção escolha caso, eu escrevi no enunciado os exercícios que vocês devem utilizar o escolha caso, ok? Caso não tenha nenhuma indicação no enunciado, vocês vão utilizar se, senão e os operadores relacionais e lógicos para resolver, ok? Então, bons estudos, entre em contato em caso de dúvidas e até mais.